quem está falando. A gente falou sobre diferentes formas de se passar uma mensagem. Ela pode ser uma imagem e nos dizer muitas coisas sem usar uma só palavra. Mas também podem ser palavras que reunidas nos dizem algo. Nos dois casos, há sempre por trás dela alguém que é o locutor, aquele que transmite a mensagem, e o interlocutor, aquele que recebe a mensagem. Segue aqui comigo, que a gente vai ver um tipo de texto em que esses dois elementos estão ligados, que se completam. Será que você sabe qual é? Olá, tudo bem? Eu sou a professora Aline Florido. Vou me descrever para que quem não me vê possa ter uma ideia de quem está aqui na tela. E se você me vê, confere tudinho daí. Eu tenho a pele branca, cabelo castanho claro na altura dos ombros, olhos castanho claro, pequenos, e eles precisam de óculos. Eu estou usando uma blusa vermelha com uma estampa. Aqui atrás de mim tem uma parede bege com alguns objetos decorativos e uma mesa com uns livros e algumas plantas. Lá na aula, quem está falando? Eu contei um pouco sobre as primeiras formas de comunicação dos seres humanos. Você lembra disso? Apenas nós, seres humanos, somos capazes de falar o que a gente pensa, o que a gente sente. A gente expressa as nossas ideias, nossos sentimentos. E a gente faz isso por meio da linguagem. Essa capacidade de fazer isso surgiu há muito tempo atrás, quando os homens ainda viviam nas cavernas e lutavam lá por alimentos, por sobrevivência. Depois de passar o dia todo caçando, defendendo o seu espaço e se livrando de ameaças de outros animais, os seres humanos primitivos se reuniam ao redor da fogueira para se aquecer. E ali eles ficavam contando, da sua maneira, né? Contavam uns para os outros o que tinha acontecido durante o dia. E foi assim que tudo começou. Hoje em dia, a gente não tem mais a fogueira, mas ainda temos o hábito de contar uns para os outros nossas aventuras do dia a dia, nossas rotinas, nossos sentimentos, nossas alegrias, nossas tristezas. E a gente pode fazer isso de diferentes formas. E eu falei também sobre os primeiros desenhos. Lembra? Voltando a pensar, lá nas primeiras formas de comunicação entre os humanos, depois de fazer isso com sons, os seres humanos, tempos depois, aprenderam a representar as suas ideias através de desenhos. Eram as pinturas rupestres. Essas aí, inclusive, foram encontradas muito tempo depois que foram feitas. Mas aqui, ó, no Brasil, lá na Bahia. Você consegue imaginar o que será que eles estavam tentando comunicar com essa figura? Para quem será que eles estavam destinando essa mensagem? Quem era o interlocutor? As histórias em quadrinho são narrativas gráficas, compostas por textos e imagens. E juntos, eles criam um sentido bem completo ao que está se querendo contar. A criação de histórias em quadrinhos se intensificou no início do século passado, primeiramente trazendo ali bastante humor. No final da década de 1930, surgiram as primeiras histórias de aventuras e o primeiro super-herói, o Superman. Aí depois da Segunda Guerra Mundial, teve o surgimento de outros personagens, ali como o Capitão América, a Mulher Maravilha e o Batman. Esses aí estão aí até hoje, hein? Em filmes, desenhos animados, várias coisas. Já aqui no Brasil, também no início do século XX, apareceram por aqui artistas que desenhavam personagens famosos lá no exterior, como o Mickey Mouse e o Gato Félix, que passaram a ser publicadas as histórias deles aqui no Brasil. Já ali em 1960, foram criados o Menino Maluquinho e algumas das personagens que compõem a Turma da Mônica. As características das histórias em quadrinhos você deve conhecer. Tem balões de variados tipos e formas, que mostram os diálogos dos personagens, ou as suas ideias. Possui elementos básicos de narrativa também, como a gente já viu em outras aulas, como personagem, enredo, lugar, tempo. E a sequência de imagens desenhadas montam uma cena. Mas se você quer saber mais como os quadrinhos funcionam, fica ligado nessa série. Quadrinhos, Guia Prático. Ele apresenta os principais passos para o desenvolvimento de uma história em quadrinhos. Uso de balões e letras, tempo de narrativa, tipo de texto, enquadramento. Vamos ver o papel do balão na construção das histórias em quadrinhos? Assiste daí. O balão.
A função do balão é de capturar o som, fazendo com que o leitor ouça o que o personagem fala. Eles devem ser lidos numa certa sequência, para que se saiba quem fala primeiro. Nos países ocidentais, essa leitura é feita da esquerda para a direita e de cima para baixo. Os balões também servem para emprestar características aos sons. Por exemplo, a fala normal. Eu juro, um pensamento. Será que exagerei? Um som eletrônico. Falha no sistema. Um grito. Você nunca ligou! Um choro. Um sussurro. Acho que ela está olhando. Mas não foi sempre assim. Nos primeiros quadrinhos, o texto e a representação dos sons não eram integrados. Com a evolução das histórias em quadrinhos, texto, sons e imagens se integraram, gerando grande variedade de formatos e estilos. Na verdade, a variedade de balões é infinita, assim como a imaginação dos artistas. Mas balão não é tudo numa HQ, numa história em quadrinho. Existem outros recursos de linguagem usados para representar o tempo e o ritmo da narrativa. Agora vamos mergulhar no tempo da narrativa. Sua percepção é feita por meio de recursos que ajudam a representar uma ação. A ideia de tempo e ritmo que eles transmitem é chamada de timing. A capacidade de comunicar a passagem de tempo é decisiva para se contar uma história. Por isso, o artista de quadrinhos tem que estar atento a dois fatores fundamentais: a disposição dos quadros e dos balões. Por exemplo, quando é necessário estender o tempo, pode-se usar uma quantidade maior de quadrinhos, segmentando a ação. Quando se usam quadrinhos maiores e mais convencionais, o efeito é bem diferente. Nesse processo, a ação e o enquadramento se entrelaçam, definindo o timing e ditando o ritmo. Sejam histórias de aventura, drama ou humor, o timing é elemento essencial. E o mais legal é que cada autor imprime seu próprio ritmo. Por isso, o sucesso do timing surge da habilidade do artista em criar identificação com o leitor, transformando o tempo em episódios ou simplesmente em quadrinhos. Essa série é muito legal. Se você quiser, pode acessar a página da Multirio pelo aplicativo Rio do que em Casa e digitar na busca Quadrinhos Guia Prático. Lá você pode ver os outros episódios dessa série e conhecer mais sobre as histórias em quadrinhos. Textos verbais, aqueles que usam palavras, e textos não verbais, aqueles que fazem uso de imagens para transmitir a mensagem, não surgem assim do nada. Alguém os faz. São pessoas que fazem uso desses recursos para expressar as suas ideias. E juntos, numa história em quadrinhos, criam um sentido para narrar uma história que pode ser de humor, aventura e o que mais a imaginação inventar. Bom, continue acompanhando as aulas por aqui, hein? Fique bem, se cuide, fique atento, hein? Um beijinho. Tchau!